Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização de criatórios comerciais e montagem de criatórios comerciais. Sou criador há mais de 22 anos, então não se esqueçam de, quem não é inscrito, se inscrever aí no canal, deixar o likezinho, porque quanto mais like, mais a plataforma, né, o YouTube, distribui o nosso conteúdo para todos os criadores. Compartilhem nos seus grupos que vocês fazem parte, divulguem o nosso canal. Se você acha que o nosso canal traz conteúdos relevantes, conteúdos interessantes que você gostaria de compartilhar com outros criadores, para sempre o nosso canal ir crescendo e a gente podendo ajudar todos os criadores. Então, o tema da nossa live de hoje é o que é manejo alimentar, sua importância no criatório. Quando a gente começa a falar de manejo, né, principalmente manejo alimentar, a gente está falando de alimentação, né? Que tipo de alimento, o que eu tenho que me preocupar com a alimentação e o que eu tenho que levar mais em consideração e eu tenho que entender sobre o manejo alimentar. Lembrando que os animais que você cria, a primeira coisa, a coisa mais importante é você estudar o tipo de alimento que seu animal, que os animais que você está criando em cativeiro, eles costumam se alimentar na natureza. E aí, lembrar que animais na natureza, eles acabam tendo um tipo de alimentação, um tipo de gasto energético, calórico e de carências alimentares para cada fase do ano, enquanto em cativeiro isso se reduz à alimentação oferecida pelo criador, à dieta e também ao espaço que esse animal se encontra e o famoso enriquecimento ambiental. Lembrando que a gente tem que ter sempre levando em consideração uma série de fatores, a idade do animal, o período, a fase que esse animal se encontra, para você poder criar um bom manejo alimentar. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre manejo alimentar, né? Qual que é a importância disso para o seu criatório, né? Basicamente, nós temos que pensar o seguinte: todos os animais criados em cativeiro, biologicamente, eles têm categorias alimentares. Alguns animais se alimentam exclusivamente de um único tipo de alimento, e nós temos animais que se consomem 2 ou 3 tipos de alimento, e nós temos animais que consomem de tudo. Então, a primeira coisa, a gente tem que estudar, né? Ficar ligado, né, na biologia alimentar que o seu animal consome, que tipo de alimento ele vai consumir. Então, dentro dessas classificações, nós temos vários subgrupos. Eu vou colocar os mais importantes, eu vou colocar aqueles que são, principalmente, né, aqueles que são mais usuais dentro de criatórios comerciais, tá bom? Então, primeiro, nós temos animais que são classificados como granívoros, que se alimentam apenas de sementes. Depois, nós temos animais frugívoros, que se alimentam de frutas. E dentro desse grupo dos frugívoros, nós temos os famosos herbívoros, que são alguns animais que se alimentam exclusivamente de folhas, caules, exclusivamente de partes de planta. São considerados, né? Todos os frugívoros são considerados também herbívoros. Aí a gente está falando que se alimentam exclusivamente disso, não se alimentam de mais nada. Depois nós temos os nectívoros, que são animais que se alimentam de pólen e néctar. Nós temos um grupo bem especial, principalmente de pássaros, que são os beija-flores, alguns animais que se alimentam de muito açúcar de flores na época da floração, para ter muita energia. E nós temos os psitacídeos, né, a família da Loris, e todas as famílias dos psitacídeos adoram consumir grão de pólen e néctar, algum período, né? Porque são ricos em carboidratos, açúcares e principalmente fornecem muita energia. Nós temos os animais que são exclusivamente carnívoros, que vão se alimentar de outros animais, insetos, né? Quando fala em carnívoros, se alimentam de insetos ou outros animais. Nós temos daí as categorias mistas, frugívoros, granívoros, que se alimentam de sementes e frutas. E nós temos os nectívoros, insetívoros e frugívoros, que se alimentam de néctar, insetos e herbívoros, né? Comem frutos e alguns comem até semente. E nós temos a categoria dos onívoros. Dentro da categoria dos onívoros são aqueles animais, como a gente, que consomem tudo.
carne, sementes, folhas, a gente tem uma alimentação variável. Apesar que nós temos alguns animais, claro, que criados em cativeiro, eu acho que nós não temos muitas espécies que se alimentam, que são os necrófagos, né? Se alimentam de animais em decomposição, né? Que são chamados decompositores na natureza. Então, essas são as principais categorias. Você tem que estudar a biologia do seu animal, você tem que entender qual é a biologia, o que ele vai consumir. Lembrando que aqui a gente não tem uma categoria, por exemplo, de animais que se alimentam de rações espeletizadas, rações pré-fabricadas pelo ser humano, porque aqui a gente está falando de categorias de alimentos para os animais na natureza. Em cativeiro, nós temos essa categoria, que muitos conseguem substituir parte da alimentação por rações extrusadas, farinhadas e N outros tipos de alimento que podem ser substitutivos para os alimentos naturais, já que a grande maioria dos animais que são criados hoje no Brasil são animais exóticos, que vêm de fora do Brasil, em que nós não temos com facilidade frutos, sementes que esses animais iriam consumir nos seus países de origem. E nós vamos ter que fornecer substitutivos, né? Principalmente nessa questão de granívoros, se alimentam de determinada semente de uma determinada planta lá no seu país. Você não vai importar essa semente para dar para o animal, você vai ter que tentar arranjar uma outra semente parecida que ele consiga se alimentar para que ele consiga sobreviver, ou você vai ter que dar uma ração extrusada, uma farinhada e substituir a principal fonte alimentar dele. Lembrando que cada animal desse, de acordo com o seu papel biológico alimentar, ele tem um aparelho digestório adaptado ao tipo de alimento que ele consome na natureza. Isso é a questão evolutiva. Alguns animais têm tanta interdependência que eles são exclusivos, só se alimentam de um único tipo de alimento na natureza. E se você tira aquele alimento, o animal morre, porque ele não substitui isso por outro. Deixa eu pegar um exemplo. Já viu, por exemplo, um leão. Ele come carne, ele é carnívoro, ele abate, ele pode comer um animal morto que esteja um pouquinho em decomposição. Mas você dá folha para ele, ele não vai comer. O aparelho digestório dele não está adaptado. É a mesma coisa um boi que se alimenta exclusivamente de celulose, né? Basicamente digestão de folhas, e você dá carne para o boi comer. Isso não existe, tá? Então, índices diferentes, aparelho digestório diferente. Lembrando que a maioria dos animais tem uma microbiota, que a gente chama de fauna intestinal, fauna do aparelho digestório, que auxilia na digestão de determinados alimentos. E a gente, às vezes, não se preocupa nisso. Animais em cativeiro acabam tendo uma baixa flora intestinal, que a gente chama, né, que auxilia nessa digestão, e às vezes a gente não percebe isso. Isso pode causar uma série de transtornos, uma série de problemas. Claro que animais em cativeiro, desde que eles nascem em cativeiro, eles já vêm adaptados ao que os pais estão tratando ele, e ele vai acabar aprendendo a se alimentar daquilo que o criador e o seu tutor dá para ele. Ele vai acabar se acostumando para ele poder sobreviver. Mas quando a gente fala de manejo alimentar, a gente tem que tentar propiciar ao animal que está em cativeiro a dieta mais próxima daquilo que o seu sistema biológico e o que acontece na natureza, para você poder ter resultados, tá bom? Então, qual que é a importância nutricional de que a gente está falando aqui? Então, estudar a alimentação da sua espécie na natureza em cada período do ano é fundamental. Por quê? Vamos citar alguns exemplos. A gente tem alguns animais que vivem em regiões muito secas, desertos, regiões semiáridas, tem animais que vivem em florestas tropicais, tem animais que vivem em regiões frias, tem animais que vivem em regiões quentes, tem animais que migram de um continente para o outro, que migram de um local para o outro, devido a o ano não ser igual. O seu habitat ele muda de acordo com o ambiente. A gente sabe que nós temos, no mínimo, 4 estações bem definidas, que são primavera, outono, verão e inverno. A maioria das regiões do mundo não tem 4 estações definidas. Às vezes tem frio e calor, às vezes tem seca e chuva,
às vezes não tem determinados períodos. E a gente sabe que, a gente acabou de falar, que os animais eles acabam seguindo as estações do ano, a disponibilidade de alimentos que ele tem em cada período do ano. E, às vezes, em algum período do ano, ele vai se alimentar de cascas, em algum período do ano, ele vai se alimentar só de brotos, em algum período do ano, ele vai se alimentar só de flores, em algum período do ano, ele vai se alimentar de frutos, sementes, insetos. Então, vai depender da sua disponibilidade. E a gente sabe que os animais eles vão regular o seu período biológico, que é a sua reprodução, geralmente no período que tem a maior disponibilidade de alimentos na natureza. Que antes desse período de fartura, geralmente esse animal passou por um período de escassez, ou que ele teve que migrar grandes distâncias, ou que ele passou por um período que ele teve que perder muito peso, ele passou fome, ele tinha pouquíssima disponibilidade de alimento, então o nível de nutrição dele caiu muito, e isso às vezes é necessário para que ele tenha um ciclo reprodutivo bom. Vou pegar um exemplo, as plantas na natureza. Na época da seca, o que as plantas fazem para elas não morrerem? Não tem água disponível, a água é fundamental para fazer a fotossíntese. O que elas fazem? Elas perdem as folhas, ficam árvores praticamente secas e se alimentam das reservas nutritivas que elas têm armazenadas na raiz e no caule. Na primeira chuva, o que acontece? Há uma explosão de brotos e, geralmente, a primeira chuva faz com que ela floresça. O que é a floração nas plantas? Reprodução. Nos animais é a mesma coisa. Se ele passou por um período de carência, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele tiver disponibilidade de alimento, é se reproduzir. Nós temos alguns animais que se reproduzem no inverno, mas a grande maioria dos animais se reproduzem na primavera, verão e outono, que são os períodos que têm a maior fartura de alimentos. Então, quando a gente está falando de criação em cativeiro, acaba se esquecendo que a gente dá para o animal todo dia a mesma coisa, muda pouca coisa e mantém essa alimentação, vai lá e compra sempre a mesma ração e dá. Tem gente que compra só um tipo de semente e só dá aquele tipo de semente. Tem gente que só dá girassol para alguns psitacídeos, por exemplo. Girassol a vida toda, só compra girassol e só dá girassol. O animal só come girassol. Gente, essa questão do manejo nutricional, você não pode. Imagina você só comer arroz a vida toda, come só arroz a vida toda. Vê se você vai conseguir, não vai ter problema de saúde, não vai ter problema de carência, vai conseguir fazer tudo normal comendo só uma coisa, certo? Então, a gente tem que planejar isso aqui, de acordo com o animal, e tentar entender que em cativeiro eu tenho que tentar reproduzir o que pode acontecer na natureza para você ter sucesso reprodutivo. E nós tivemos um problema muito grande durante anos aqui no Brasil, que, graças a Deus, de acordo com mais criadores e mais pessoas especializadas que estão repassando conhecimento, as redes sociais facilitam muito, a gente tem pouquíssima literatura aqui no Brasil, apesar de nós termos muitos pesquisadores, muitos criadores fantásticos que passam conteúdos fantásticos nas redes sociais, mas nós temos pouca literatura técnica, poucos trabalhos de pesquisa desenvolvidos, apesar de nós termos uma linha de pessoas que se detêm, né, e se dedicam a estudar determinadas espécies, mas a maioria da literatura, artigos científicos, pesquisas sobre animais em cativeiro, vem a literatura de fora. E a gente não tem acesso a isso, apesar de nós termos redes sociais, apesar de a gente ter a vontade de adquirir. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque tem gente que fica reclamando, né, que não consigo tirar o casal tal. Às vezes é só porque você está fazendo o seu trato alimentar de forma errada. Muita gente perde muito filhote, muita gente perde muitos animais por causa que não sabe fazer a coisa correta. Então, quando a gente fala em manejo alimentar, é a coisa mais importante que a gente tem que se preocupar. Não adianta eu ter instalação, gaiola, espaço, você dá o alimento errado e você não se preocupar com a questão nutricional daquele animal. Não se preocupar com os estágios do ano, que às vezes você vai ter que cortar o alimento daquele animal, ele vai ter que perder peso para ele poder ter o maior número de filhotes possível na época reprodutiva. E como é que eu vou saber isso? Observação do criador, estudo, leitura, conversar com zootecnistas, com biólogos, que vão te orientar nessa parte, que vão te auxiliar a desenvolver uma melhor dieta possível para o seu animal em cativeiro. Então, temos que tomar muito cuidado
em não banalizar. Você vai lá, compra um animal, compra tal ração. Tal ração. Tá, mas aí se você não tem essa ração é muito cara e você não tem condições, na sua cidade você não acha essa ração. Como é que você vai dar aquela ração se você não tem? Você vai ter que mudar a dieta alimentar, você vai ter que fazer alguma coisa e aí a gente tem que saber como montar isso, tá bom? Então, pesquisar a necessidade nutricional. Quando fala pesquisar, quantidade de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, aminoácidos e minerais. E é muito importante que eu faça exames nutricionais periódicos no meu plantel, nos meus animais, para que eu consiga detectar uma carência de determinados tipos, para você poder fazer uma modificação, poder fazer uma melhora na nutrição, até mesmo uma complementação importante, né, para que esses animais consigam não ter problemas fisiológicos, não ter doenças e conseguir fazer todo o processo. Estudar os alimentos alternativos para as aves em cativeiro, já falei, e montar cardápios de acordo com a sua realidade, com os produtos que você tem, com o seu manejo. Tem gente que já tem cuidado, já decidiu, o animal é maravilhoso, está perfeito, mas às vezes ele vive menos porque ele tem um excesso de gordura, a alimentação está errada, você precisaria fazer em determinadas situações. Nem sempre fartura é sinônimo de qualidade, ok? Então, prestar muita atenção nisso. Natureza e a importância do que você saber, né? Natureza e a importância de saber sobre os animais. Então, porém, a gente tem que prestar bem o seguinte: nós temos que observar os locais de origem, então, do animal. Temos que realmente prestar atenção nas necessidades nutricionais para cada época do ano. Além disso, nós temos que ver que na vida livre o animal gasta muita energia, ele tem espaço para voar, ele precisa manter, por exemplo, se for uma ave, precisa manter o peso, se ela for muito obesa, ela não vai voar, né? A gente precisa, por exemplo, animais que voam grandes distâncias, ficam confinados em cativeiros, em recintos pequenos, têm a tendência a atrofiar, ter artrose, ter artrite, e a questão alimentar ainda prejudica o ganho de sobrepeso. Então, animais na natureza não têm fartura. Em cativeiro, você tem que saber dosar essa fartura. Não é jogar desperdício, jogar fora, dar ração em mais ou menos, ou deixar faltar. É tentar fazer com que esse seu manejo alimentar é que vai dar o sucesso reprodutivo no final do processo, tá? Então, tipos de alimento que eu posso estar utilizando. Claro, gente, aqui eu estou falando aqui geral para animais em cativeiro, a gente está falando geral aqui para vários. Então, claro que a realidade de cada animal que você tem em cativeiro, se é um mamífero, se é um réptil, se é uma ave, né? Se é um passarinho-uniforme, se é um psitacídeo, se é uma ave exótica, vai mudar os tipos de alimento. Mas o que a gente tem que fazer? Frutas. Né? O que a gente tem que evitar? Evitar abacate, por exemplo, que tem grande quantidade de selênio, morango, figo, pois precisam de muitos defensivos hoje em dia, muitos agrotóxicos para poderem serem produzidos. Ah, mas tem a produção orgânica. Vai ver se realmente é orgânico, tá? Legumes, crus ou cozidos, abóboras com sementes, qualquer tipo, pepino, pimentão, berinjela, vagem, tomate, cenoura, milho, espiga seca, batata doce, batata cozida. Você pode fazer mix, você pode processar, você pode ralar, você pode cozinhar, você pode fornecer de vários tipos. E legumes e frutas e verduras são excelentes facilitadores para você fornecer extrusadas, para você fornecer farinhadas junto, suplementação vitamínica. São excelentes, os animais adoram, e eles acabam consumindo aquilo junto, né? Acabam consumindo outros alimentos e pegando alguns alimentos, muito fácil quando você dá uma dieta variada. Então, verduras, né? Evite o alface e a salsa, todas as outras você pode ficar tranquilo, para cada animal tem uma característica. Sementes, girassol só como petisco, e não como uma dieta habitual, não como alimento principal, como muitos fazem, principalmente para psitacídeos. Lembrando, sementes, variedade, cada animal, né, principalmente os granívoros, que comem muita semente, eles precisam ter sementes adaptadas de acordo com o bico, com a forma. Em algumas épocas do ano, a semente tem que ser mais macia, porque ele está na muda de bico, por exemplo. Então, você tem que adaptar de acordo com a sua espécie. Rações, procurar as que atendam à necessidade nutricional do seu animal em cada período do ano. Farinhadas, a mesma coisa, principalmente na época reprodutiva. Evitar aquelas que são muito pó.
Aquelas que são muito pó, é importante você acrescentar frutas, verduras, ovos cozidos, por exemplo. Lembrar que muitos animais, na época de reprodução, se alimentam de muito inseto, flores, néctar. Então, em alguns animais, você vai precisar acrescentar açúcar, dextrose ou néctar de beija-flor nos bebedouros para que eles tenham uma suplementação alimentar maior para poder que os filhotes sobrevivam. Alimentos especiais, então os néctar, papa para filhotes, principalmente para quem faz alimentação manual. A gente vai ter aqui, eu vou estar passando para vocês uma série de como cuidar e como identificar os maiores problemas com a alimentação manual para quem quer um animal pet, né? Quem compra filhotes e quer tratar na papa, até mesmo o criador para adestrar, a gente vai ter uma série bem legal aqui. Suplementação vitamínica, cálcio, glitter, polivitamínicos, vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis. Só vai se dar isso se houver a necessidade ou por orientação de um especialista ou uma doença, uma carência que você precisa alimentar. A gente sabe que as vitaminas são precursores de proteínas e são precursores funcionais. Às vezes a falta, por exemplo, a falta de vitamina A faz com que cause uma cegueira nos animais, diminua a visão, diminua uma certa quantidade, né? Pode causar problemas de visão, até mesmo a cegueira noturna. Falta de vitamina C, vitamina D, que animais que não tomam sol, diminui a imunidade. A gente sabe que precisa da vitamina E para calcificação, crescimento, até mesmo para a postura dos ovos. Então, a gente tem que entender algumas coisas. Que se você não fornece, você tem que fornecer suplementos para esse animal. Por exemplo, se o animal não toma sol, ele precisa tomar uma vitamina D na água para que supra essa necessidade, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, é muito importante isso, muito importante isso. Então, dieta alimentar, o segredo da boa criação. Então, o planejamento da dieta deve ser atentar à escolha dos alimentos e, principalmente, à boa palatabilidade e valor no próprio animal, né? Comendo ou não. Você compra uma marca de ração, você dá, ele não come. Você pega uma fruta, dá, ele não come. Uma ele come, ele na outra não come. É que nem a gente, né? A gente, às vezes, gosta de um alimento e não gosta de outro. Deixa de comer determinados alimentos e vai comer alimentos mais saborosos, por exemplo. Então, esses devem ser oferecidos de maneira a assegurar seu consumo e, principalmente, monitorar a alimentação em cativeiro para que não haja sobras, que não haja excessos, que você consiga fazer um balanceamento total nutricional desses animais. Então, fica a ingestão dos nutrientes condicionados à aceitabilidade dos animais. Às vezes, você vai ter que dar um determinado alimento e trocar por outro, porque o animal não aceitou. Às vezes, pode acontecer de você trocar o alimento e mudar uma dieta alimentar, dar diarreia, baixar a imunidade, o animal ficar doente. Evitar alimentos muito gordurosos, porque a gordura aumenta o peso, já que os animais estão em cativeiro. Claro, que os animais estão em cativeiro e tem um grande espaço, tem uma grande infraestrutura que ele consiga gastar essa energia, é necessário que você dê um alimento mais rico em gordura. Lembrando que a gordura é ruim. Às vezes, não. A gordura é muito importante para a questão do sistema endócrino, para toda a produção hormonal, para que todas as glândulas do corpo funcionem. A gordura ela é precursor, o colesterol ele é precursor de todos os hormônios. Então, você tem que dar a gordura boa na quantidade certa, para que o animal consiga funcionar. A gente precisa disso. Às vezes, a gente mesmo tem problemas em algumas glândulas por falta de gordura ou gordura errada. A gente come muita gordura ruim e a gente acaba fornecendo essa gordura ruim se a gente não prestar atenção na natureza dos animais também. Eles precisam consumir a gordura boa. Então, deve se alimentar e sempre disponibilizar num período do dia, procurar ver quando esse animal se alimenta, observar se ele come toda hora ou se ele come só num período do dia e passa outro período do dia. Lembrar que você tem que saber que tipo de alimento dá para o trato gastrointestinal do seu animal, que a idade do animal, o estado fisiológico, se ele está na época de reprodução, se ele está numa época de muda, se ele está numa época de repouso, se ele está vindo de uma doença, se ele está passando, por exemplo, por um ciclo de viagem, ele precisa ter uma adaptabilidade, né, para aquilo. Temperatura, para a comida não estragar, dependendo dos alimentos que você dá, eles podem estragar, podem azedar, podem criar bactérias e podem acabar acontecendo prejuízos, né? Então, é muito importante que você entenda a necessidade nutricional, entenda tipos de doenças correlacionadas aos alimentos que você está fornecendo e, principalmente, dieta errada causa estresse.
e estresse é um dos problemas mais graves para quem quer ter reprodução. E o estresse não precisa ser com outros animais. E, geralmente, na natureza, os animais são territorialistas, eles brigam, eles descobrem em determinadas regiões, eles fazem os seus ninhos próximo de fontes alimentares e eles disputam, eles não aceitam outros animais por causa da alimentação. Em cativeiro, você não tem muito isso, mas você também tem o estresse pela reprodução, você tem que fornecer alimentos diferentes, você tem que mudar os alimentos não podem ser todos iguais a vida toda, o ano todo, tem que fornecer alimentos diferentes, que esse animal ele tem que ter o costume. Lembrando que, dependendo do animal, o bico precisa quebrar coisas, dentes precisam cortar e quebrar para que eles possam ter funcional, para você não ter problema de dentição. Roedores precisam roer as coisas o tempo todo, pedras, madeiras, e eles fazem isso para desgastar e para poder ter os dentes próprios para a alimentação que eles fazem. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, o preparo do alimento, o acondicionamento, a compra com alimentos de qualidade, lembrar de sempre comprar alimentos de boa qualidade. Se você está desconfiado de determinadas marcas, faça exames para saber se realmente esses alimentos têm a quantidade de nutrientes que eles estão falando, porque você tem N possibilidades aqui. A gente vai estar falando aqui uma série de dicas bem legais sobre alimentação para cada grupo de animais, principalmente para psitacídeos, passeriniformes, que é a maior parte das pessoas que criam, tá bom? E elaboração. Então, o preparo dos alimentos deve ser considerado idade biológica do animal, porque cada idade biológica você consome um tipo de alimento diferente, porque você está ou em fase de crescimento, ou em fase reprodutiva, ou em manutenção. As estações do ano, tentar mudar a dieta alimentar, reduzir, aumentar gradativamente. Necessidade fisiológica de cada espécie. Não adianta eu dar um alimento que ele não vai aproveitar. Carências vitamínicas, que são importantes. Hipovitaminoses, não exagerar em determinados alimentos que pode aumentar a quantidade de vitaminas e você ter doenças por falta ou excesso. Muda e pós-tratamentos, precisa de alimentos especiais para você poder recuperar corretamente o animal e fazer com que ele, seu próprio organismo, consiga combater os problemas que você está tendo. Reprodução, que é a fase principal, e alimentos especiais que você vai dar. Algumas espécies é importante você ter alimentos especiais, modificar o cardápio para que elas deem resultados legais na sua reprodução. Então, o sucesso alimentar, buscar informações nutricionais de cada espécie da natureza, armazenar corretos alimentos, preparo dos alimentos de acordo com o seu planejamento alimentar, disponibilidade de determinados alimentos na sua região, comprar, manter estoque, isso é fundamental. Higienização de alimentos, vasilhas, potes, cuidado com o horário, tipo de alimento para que ele não azede, ele não estrague, ele não traga, por exemplo, vetores de doenças que são moscas, baratas, que não acaba se contaminando, trazendo roedores que podem proliferar determinadas doenças. Fazer exames periódicos nutricionais no seu animal para saber a carência ou não. Orientação técnica, é importante sempre ter um responsável que vai te orientar, ou troca de informações, pesquisas, e buscar sempre informações em trabalho científico que possam nortear o seu manejo alimentar. A alimentação é toda uma arte, o seu manejo alimentar. Tem, por exemplo, grandes criatórios no Brasil, ou grandes criadores no Brasil, que têm receitas mágicas para a reprodução de determinadas espécies. Algumas espécies, pouquíssimos criadores no Brasil conseguem tirar filhotes em grande quantidade, por causa do seu manejo alimentar, dos seus recintos, dos seus cuidados, da sua observação. Mas o mais importante em todo o sucesso reprodutivo é a alimentação, porque é ela que prepara o animal biologicamente, fisiologicamente, hormonalmente, para o período de reprodução. Junto com enriquecimento ambiental, junto com fotoperiodismo e junto com manejo tranquilo e uma adaptação legal ao cativeiro, ninhos corretos, sucesso na reprodução. Tem gente que não sabe que se você não der determinado animal consumir determinados alimentos durante o ano todo, ele reproduz pela metade. Se ele for gordo, tiver gordura subcutânea, se ele tiver uma gordura em determinada parte, ele não reproduz porque ele não produz hormônios corretos. E isso pode causar uma série de problemas, principalmente quando os filhotes nascem, alimentos errados, alimentos contaminados, alimentos que não devem ser oferecidos nos primeiros dias
podem causar morte e causar problemas de estresse alimentar nos filhotes, mau desenvolvimento, desnutrição, doenças, e você não ter o sucesso reprodutivo. Então, é muito importante que a gente estude, busque informações como vocês estão tendo aqui, busquem canais, pessoas, criadores e pessoas técnicas que tragam conhecimento, tragam informações. Tudo é válido. A melhor coisa é você montar o seu conhecimento e você estudar as suas espécies. Se você comprou um determinado animal, foi pesquisar informações sobre tudo, e todo mundo está falando que dá determinados alimentos, você vai confiar que a maioria está certa. E aí, de repente, você lê um artigo científico que diz que aquele alimento não pode ser dado. E aí você fica assim, Jesus, e agora? Eu dou porque a maioria dá, a maioria está errado, ou esse artigo científico está correto? Então, tem pessoas que, às vezes, têm que entender que nós temos o conhecimento científico, aquele conhecimento que vem de pesquisas, vem até mesmo de criadores, que grande parte dos criadores são biólogos, veterinários, e gostam de pesquisa, gostam de aperfeiçoamento, eles buscam informações. Criatórios com mais responsáveis técnicos, maior é a chance de você ter um conhecimento maior. E fora do Brasil, tudo isso é publicado. E toda publicação científica, livros, são importantes. Então, a gente não tem grande quantidade disso aqui no Brasil, infelizmente. Alguns criadores que não passam todas as informações. Tem criadores que escondem algum tipo de alimento especial, algum tipo de dieta que ele dá. Ele vende o animal e aí você compra e não tem o mesmo sucesso que ele tem, porque tem alguma coisa alimentar que ele dá que você não dá. Então, procurar você entender. Primeiro, entender o seu animal, entender os alimentos que você tem disponível na sua região, aqueles que você resolveu adquirir, nem sempre o mais caro, aquele de melhor qualidade, aquele que vai estar disponível, e realmente você não pode ter, e se você tem dificuldade em conseguir determinados alimentos que você acha que são interessantes, fazer estoque. O problema de estoque tem o vencimento, o armazenamento de forma errada, e a gente tem que se preocupar muito com tudo. O criador tem que se preocupar. Não é somente comprar um animal e colocar na gaiola, fazer um recinto grande, colocar um monte de puleiro e esquecer a alimentação, dar só um tipo de alimento, dar alimentos errados. O animal está sobrepeso. É importante você pesar o seu animal todos por períodos para ver se ele ganhou peso, se ele perdeu peso. Sintomas, né, de ganho e de perda de peso podem acarretar problemas fisiológicos. Ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.